Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 17ª aula de Programação Web 2. Na aula passada, a gente continuou com o assunto de acesso, inserção e listagem no banco de dados, mas aprendemos a inserir datas no banco e fazer listagem de dados no banco de dados. Hoje, vamos iniciar pelo assunto consulta, exclusão e alteração no banco de dados MySQL e vamos iniciar a aula de hoje com a consulta do banco de dados MySQL, porque em muitas situações listar todas as informações de uma tabela do banco de dados não é uma boa opção. Tabelas que possuem grande quantidade de dados aumentam o tráfego da internet para trazer todas essas informações para a página. Podemos realizar uma consulta no banco de dados escolhendo qualquer um dos campos para pesquisar ou uma combinação deles. Então aqui eu tenho um exemplo para vocês, onde podemos listar todos os clientes que nasceram em um determinado mês ou listar todos os funcionários com salário maior que determinado valor, ou ainda listar todas as vendas do último mês que ainda não foram pagas. E para selecionar determinadas informações no banco, usaremos a cláusula where dentro do select. Então, a página terá um formulário em HTML para a consulta e a outra parte com um código em PHP para exibir o resultado, que pode ser em forma de tabela. Como, por exemplo, o nosso formulário terá um combo box para escolher o tipo de consulta chamado combo tipo. E as opções serão por nome ou por mês de aniversário. Terá também um campo para digitarmos o valor que queremos pesquisar, que vai ser chamado de TXT pesquisa. Então, ao enviar os dados, o formulário chamará a mesma página para que o PHP possa exibir os dados da pesquisa. E o atributo action do form apontará para o mesmo arquivo. Esta tag form é a tag para fazer o formulário, que foi o que a gente já aprendeu em HTML na disciplina de Programação Web 1. Então, nessa imagem aqui, temos uma página que chamaremos de pesqueclientes.php. Aqui nós temos um programa de um formulário para pesquisar clientes. E essa pesquisa pode ser feita por mês ou por nome do cliente. E quando o usuário clicar no botão enviar, os dados para pesquisar serão enviados para a mesma página, que agora executará o PHP na parte de baixo, mostrará o formulário mais a tabela de resposta. Porém, na primeira vez que chamarmos essa página, o PHP não pode ser executado. Ele somente será executado da segunda vez em diante, ou seja, quando ele receber os dados para a pesquisa. E para distinguir quando a página está recebendo uma informação ou não, vamos usar o comando isSet. Este comando é o responsável por retornar verdadeiro se uma certa variável já foi declarada e falso em caso contrário. E ele possui esta sintaxe aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, na primeira vez que a página é chamada, não temos nenhuma variável. Já na segunda vez em diante, a página recebe as variáveis combotipo e txt pesquisa no formulário via método post ou get, que são métodos que a gente já aprendeu sobre cada um deles e também já viu a diferença entre eles, certo? E podemos utilizar também qualquer uma dessas duas variáveis para testar quando o PHP será executado. Dentro do PHP, obtém-se o tipo de pesquisa que vai ser feita, que no caso vai ser por nome ou por mês, combotipo, e monta-se o SQL correspondente com o valor digitado em TXT pesquisa. O resultado é mostrado em forma de tabela. Então, aqui nós temos um trecho de código, onde temos as opções de pesquisa que podem ser feitas pelo nome do cliente ou por mês, como vocês podem visualizar bem aqui. Nesse outro trecho, temos o código em PHP para fazer a pesquisa do banco. E aqui nós temos um trecho de código onde apresentamos o resultado da pesquisa. Nesse outro trecho, temos o trecho de código que apresenta erro ao pesquisar no banco de dados do cliente.
Então, quando a pesquisa é com um campo do tipo string, como o nome do exemplo anterior, usa-se a palavra like no lugar da igualdade, dentro da cláusula where do select. O símbolo porcentagem, que é este aqui, dentro do valor a ser pesquisado, serve como coringa, ou seja, pode vir qualquer caractere naquela posição. O exemplo anterior que a gente viu, busca no banco de dados qualquer cliente que começa com o valor digitado pelo usuário. Então, aqui o que muda de uma pesquisa para outra são os campos e as tabelas do banco de dados, como, por exemplo, podemos pesquisar produtos, vendas, locações, reservas. Então, as modificações no código para realizar outro tipo de pesquisa seriam alterar o select e a forma de exibir os dados. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, onde eu quero que vocês me digam para que serve o isSet. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo sobre consulta, exclusão e alteração no banco de dados e iniciamos a aula de hoje com a consulta no banco de dados MySQL. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.